esse problema que só Deus pode resolver. Porque esse é o título, né, o assunto que ele tem. Existe uma situação, né, a qual Deus precisa atuar, e a gente precisa entender que esse é um problema que o ser humano não tem como atuar, não está longe das nossas forças. Então, o Paul Washer, ele começa dizendo que ele quer definir um dilema, né? E para esse dilema, ele diz o seguinte, que o que justifica, ele usa o texto de Provérbios 17:15. Então, Provérbios 17:15 diz que o que justifica o perverso e o que condena o justo são o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Então, esse texto, ele é muito forte, né? Ele é bem forte mesmo, no sentido de, uma, de um dilema, né? Porque ele está aqui concomitantemente lembrando do texto que a gente utiliza em Romanos, né? Porque Romanos, no capítulo 1, só para a gente não perder muito tempo, do versículo 18 em diante, ele diz o seguinte, né? O título da minha Bíblia está: o justo viverá pela fé, a idolatria e a depravação dos homens. E ele cita aqui que Deus os entregou às suas paixões infames, até suas mulheres mudaram o uso natural, né? Deus os entregou à sua imundície. Mas o capítulo, ele termina com uma afirmação que é bastante contundente. O apóstolo Paulo diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, é uma afirmação que nos deixa bastante, vamos dizer assim, bastante receosos, né, de não estar fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Porque aqui ele está dizendo, nesse Provérbios, são duas situações distintas. O primeiro é um que está justificando o perverso. Se a gente colocar num ditado de hoje, diz assim que o fim justifica né, o meio justifica o fim. E isso é uma inverdade, né? O meio não justifica o fim. Não adianta você querer por uma ação que vai ajudar ou auxiliar alguém, a gente querer fazer usar de meios escusos, digamos assim. Mas a segunda parte do versículo, ele atua num sentido mais violento, porque é o que aquele que condena o justo por ser justo. Então, por exemplo, quando a gente utiliza de determinados meios, como eu já ouvi, né, alguns irmãos, algum tempo atrás, dizendo, meu, a gente é crente, a gente não é besta, né, tem que levar vantagem, vamos que lucro que nós vamos ter, né? Então, isso é um alerta dessa passagem, porque isso está levando àquilo que o Paul Washer chama de abominação, né? E eu fui pesquisar, perdão, irmãos, perdão. E eu fui pesquisar em algumas outras traduções, deixa eu pegar aqui só para a gente não falhar, que aqui diz o seguinte, e aqui é só um alerta, tá? Por exemplo, se a gente pegar nas traduções, estou com 4 traduções aqui, ó. Vou pegar aqui. Na tradução Almeida, revista e atualizada, tá? O que justifica o perverso, o que condena o justo, são abomináveis para o Senhor, tanto um quanto o outro. Aí na Bíblia de Jerusalém tá: absolver o ímpio e condenar o justo, ambas as coisas são abominações para Yahvé. Ao perigo da tradução brasileira: quem justifica o perverso condena o justo, né? Então, olha que extirpamento, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas que ação terrível contra a palavra de Deus. E aí, a Almeida, revisada e corrigida, diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor, tanto um quanto o outro. Então, essa ação que o Paul Washer dá é justamente para despertar isso. Porque como a nossa era perdeu-se na
nos seus conceitos, né, na aplicação da palavra de Deus, tem se aceitado muita coisa que hoje é abominação. Então, eu fiz três perguntas. A primeira é essa, né? Em função do versículo de Provérbios 17:15, o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor, tanto um quanto o outro. Eu fiz uma seguinte pergunta, não é bem uma pergunta, mas é uma indicação, né? Uma indagação. A gente poderia aplicar esse versículo em 3 áreas da nossa vida? Se sim, quais áreas seriam essas? Como que eu poderia entender isso na prática, na aplicação do dia a dia? Os irmãos podem opinar sobre isso? Peguei pesado, não, né? Ô, Gilberto, eu estava abaixando aqui o volume do celular, que ele tá muito alto. Eu não entendi a tua pergunta. Pode repetir? Na verdade, não, é uma indagação, né? Porque a gente falou um pouco sobre o Provérbios 17:15, o condena o justo, né? E vamos ler direitinho aqui para eu não cometer uma heresia. O que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor. Então, a indagação é: será que a gente consegue aplicar em 3 áreas esse versículo da nossa vida? Pegando somente esse versículo, a gente entende que quem está justificando o perverso e condenando o justo são as pessoas do mundo, né? Pessoas que têm a autoridade da lei, autoridade judicial, autoridade assim de advogado, de promotor, de juiz, pessoas que têm esse nível, né? Essa formação acadêmica e tem essa autoridade para isso, né? Certo. A gente vê tantos casos, né, de um assassino, né? Uma pessoa né, cruel, perversa, que pratica um crime terrível. Muitas vezes ela é justificada e o que sofreu a pena, né, a perda de um ente querido, né, ele acaba sendo condenado por isso, né? Isso trazendo assim para o nosso tempo, né? É o que acontece com as pessoas que têm essa autoridade da lei e que acabam praticando isso, né? Agora, se a gente for levar para o lado assim de Deus, né? Deus tratando tratar do perverso e também do justo é uma outra situação, né? É uma outra situação, né? Bom, então vamos lá. Eu concordo com você em parte. Eu concordo com você em parte. Faz um favor para mim, fecha o seu microfone. Vamos ver se é o seu que está dando. Aê, acho que assim, deu certo agora. Obrigado, viu, irmão. Obrigado mesmo. Vamos tentar entender o seguinte. Os escritos que Salomão fez, ele fez à nação de Israel. Uma nação que é detentora da promessa. Então, se essa instrução ela pertence ao cânon, né, a coleção de livros da palavra de Deus, ela tem, vamos dizer assim, algumas aplicações. Então, uma aplicação direta no seu contexto é histórico, secular, social daquele momento. Mas ela tem uma abrangência que é a aplicação também naquilo que tange as nossas, digamos assim, as nossas esferas de vivência. O que eu chamo de esfera de vivência, eu já passo para o pastor Livando, só um minutinho, é o que a gente pode dizer que é a esfera social, psicológica, sentimental e familiar e econômica, vamos dizer assim, não nessa ordem de grandeza, nem numa ordem de grandeza, mas é só para a gente ter uma ideia.
Então, quando ele diz lá que aquele que condena o justo, ou que ele faz um passapano para o ímpio, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Por exemplo, quando eu vou num mercado, né, e aí a pessoa fala assim para mim, uma sacola por pessoa, para dar um exemplo, uma sacola por unidade. E eu espero ela virar as costas e pego 3, 4 sacolinhas para eu ter uma vantagem. Compreende? É essa aplicação que a gente está tentando fazer desse versículo. Porque, de certa forma, utilizando isso com Romanos 1, eu não estou praticando aquilo que outras pessoas fazem, mas eu estou consentindo, de certa maneira, com desvios de conduta. Então, será que isso também não é uma abominação ao Senhor? Entendeu? A aplicação do versículo. Pode falar, pastor Livando. Então, irmãos, eu entendi esse versículo, Provérbios 17:15. Aqui ele está, é como que Deus, o justo, ele está escrito assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor. Ou seja, tanto o justo como o perverso, diante de Deus, são iguais. Enquanto ele não se converte, enquanto ele não busca o Senhor, enquanto ele não se arrepende de seus pecados, enquanto ele não tem a direção de Cristo, o justo e o perverso, que nem o Marcelo falou, no mundo, o justo no mundo. Ele e o perverso são iguais, não há diferença para Deus. Ou seja, ele está... enquanto não for remido pelo Senhor, os dois são iguais. Às vezes a gente fala, aquele homem é uma pessoa justa, uma pessoa boa. Ou a gente fala, aquele cara é perverso, aquele cara é mau. Diante de Deus, os dois são iguais, não há diferença. O versículo fala, e se nós continuarmos lendo aqui, na página 66, ele explicando sobre a abominação, é exatamente isso que ele fala, né? Só há diferença quando nós somos justificados por Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Que concordo com o irmão. Menos isso que eu queria focar. Não, concordo com o irmão. Tá certo. Isso é a aplicação, digamos assim, isso é a aplicação. Né? Mas esse versículo também tem uma aplicação na nossa prática do dia a dia. Porque eu posso estar incorrendo em uma abominação sem perceber. Porque eu posso não estar condenando como eu posso dizer aqui, deixa eu pegar aqui a leitura exata. Eu posso não estar justificando o perverso, mas estou condenando o justo com as minhas práticas também, entendeu? A ideia aqui não é só a gente analisar o que na questão salvífica, porque esse é um dilema, realmente é um dilema, porque tanto um quanto o outro, o homem por si só já está condenado. A questão que eu estou levantando é um ponto acima, da gente tentar entender se a gente também não está aplicando no nosso dia a dia determinadas ações que são práticas que são abominações a Deus. Era essa a tirada. Então, a ideia era, a partir desse princípio, né, eu já vou passar para o André, desse princípio a gente vê quais áreas da nossa vida. Então, por exemplo, uma área econômica, onde eu... Vou dar um exemplo, só para a gente já passar para o André. Vamos dizer assim, determinado cristão condena o governo do PT por estar se apropriando indevidamente de bilhões lá. Mas ele não acha que não tem problema ele voltar da empresa que ele trabalha com uma broquinha no bolso. Porque a empresa tem muito dinheiro e ele ganha pouco, trabalha muito. Não vai fazer falta para a empresa. Você entende? Então, teoricamente, eu estou condenando um justo, né, que é aquele que foi lavado e remido pelo sangue, é justificado, com uma prática que é abominável. Então, essa que é a pergunta. Pode falar, André. Não, assim, considerando que, né, o contexto de Provérbios também, ele tá fora, assim, né, vamos dizer, do contexto da igreja, né, porque era outro tempo, era um governo que era pautado na lei de Deus, tudo, né. Então, tipo assim, passando pro nosso tempo agora, né, ele se estende além do que se refere à questão da salvação, como você estava dizendo, né.
Então, quando fala aí, né, que Deus olha com abominação aquele que justifica o perverso ou aquele que condena o justo, tem a conotação também que Deus está vendo o que acontece no cenário todo, né, da sociedade, né? Então, tipo assim, na política, no governo, num julgamento, né? Por exemplo, o cara é inocente, mas o juiz, né, recebeu ali para condenar o cara. Então, ele está condenando o justo, né? Então, isso é abominável perante Deus. Ou ao contrário, né? Ele recebeu um dinheiro para absolver alguém que é culpado, né? Que deveria ser preso. Então, isso também é abominável diante de Deus. E Deus está contemplando tudo isso aí, né? E eles vão prestar contas aí sobre tudo isso, né? Certeza. Tanto é que no final do capítulo ele cita um exemplo prático disso, né? Que é até a terceira pergunta que eu ia fazer. Não é pergunta, na verdade é assim, né? É um comentário, né? Porque ele mostra, né, na página 73, é uma linguagem até bastante rude que ele coloca, né? Eu acho assim, bastante pesada, né? Ele fala assim, você chega em casa do seu trabalho, a sua família está assassinada dentro de casa, né? Completamente assassinada. E seus filhos, e você chega, o ladrão ainda está sentado, né? O assassino está sentado no seu sofá. Você o prende, você lembra dos seus direitos cristãos, né? Você lembra assim, daquilo que você já fez, daquilo que você já entregou para Cristo. Aí você leva para o juiz. Aí o juiz diz que assim, ele prometeu para mim que ele vai ser uma boa pessoa, e eu amo e tal, eu vou liberar por causa do amor que eu tenho pela vida das pessoas. Ele libera a pessoa. Então, é realmente um cenário assim bastante interessante da gente dialogar. E é sempre importante a gente tentar estender, né, além daquilo que a gente consegue visualizar de um contexto da que a gente está lendo, aonde eu posso aplicar melhor essas coisas. Então, o que a gente percebe hoje, por exemplo, se a gente pensar nesse texto de Provérbios juntamente com Romanos, né, no capítulo 1, principalmente o finalzinho do 18 ao 32, a gente percebe que houve um desvio de conduta da cristandade. Houve um desvio de conduta daqueles que professam a questão do justo, a questão de ser transformado pela verdade do evangelho. Então, não há mais uma prática da justiça, né? Não há mais uma prática da veracidade. Então, a gente aceita as balanças enganosas, a gente aceita. E aí, não estou dizendo julgamento, não estou falando dos irmãos aqui, pelo amor de Deus, só falando de uma situação contemporânea, né? Só para os irmãos terem uma ideia, um dia eu fui num evento e estava conversando ajudando lá a montar stand, essas coisas, né? E veio o pastor da igreja conversar com um outro irmão, eles estavam conversando perto de mim lá a respeito do negócio de uma apresentação musical. Aí ele falou, vou chamar determinada banda e tal, não sei o que e tal, né? Aí ele falou, você sabe o que vai ter muito nesse dia aí? E eu, inocente, falei, unção. Ele falou, não, cachê. E eu não sabia onde enfiava a minha cara. Sinceramente, eu fiquei com tanta vergonha que eu quase pedi para vir embora para casa. Quer dizer, nós estamos no meio de um evento evangélico, no meio de um evento cristão, onde a gente podia buscar a salvação das pessoas, e o que os caras estão interessados é no cachê. Então, é só para entender essa questão do desvio. Eu acho que é importante essa aplicação em 3 áreas, né? Áreas que a gente... Por exemplo, quando a gente se omite de educar as pessoas, quando a gente se omite de instruir naquilo que precisa ser instruído, né? Essa questão de dizer, Deus é amor, né? Vem como tá, fica tranquilo, Jesus te ama e dá tudo certo. Será que é uma questão onde nós estamos aplicando realmente a questão do conhecimento de Deus, ou nós estamos fazendo uma prática que é abominável? Então é só esse raciocínio. Ficou claro para os irmãos? Os irmãos concordam? Tem alguma coisa mais a opinar? Pode falar, viu, irmãos? Pode falar, Cauê. Paz, tudo bem? Boa noite para todo mundo, né? Primeiramente. Boa noite. Não vou, né, não só saindo do texto de Provérbios, né, mas indo para o texto de Romanos, né, que você acabou lendo.
né, que no final ali do capítulo 1, ele vai falar da humanidade em geral, né, das pessoas que são consideradas ímpias, né? E ali Paulo ele faz um degrauzinho, só que para baixo, né? Ele começa falando das atitudes do povo ímpio e vai descendo até que ele chega ao fundo do poço, que é justamente o versículo que você leu, né? Que além de eles serem perversos e maldizentes, etc., eles, além disso tudo, eles incentivam os outros a serem assim também, né? O fundo do poço, onde o pecado ele sai do ambiente pessoal e a pessoa começa a espalhar para as demais pessoas. Porém, não é esse o versículo que eu quero me atentar, é no seguinte, porque é muito interessante que o apóstolo Paulo, assim que ele termina de falar dos ímpios, ele decide falar dos justos. E é interessante que ele usa. Eu tinha comentado até com o Gilberto, com o André hoje, né? Que um dos meus profetas favoritos do Antigo Testamento é Amós. E Amós, ele tem uma particular de dialogar, né, com a atual audiência. Então, ele começa falando ao redor e ele vai fechando o círculo, né? Ele vai fechando até que chega no alvo dele. É que Paulo ele faz a mesma coisa. Ele começa com os ímpios e ele vai fechando até chegar no ponto que ele quer, que é o justo. É interessante que as mesmas palavras que ele usa para o ímpio, ele usa para o justo. E eu vou até aproveitar aqui para ler, ele vai dizer assim: por isso, né, a partir do capítulo 2 de Romanos, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem. Pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Vou saltando para não demorar muito, vou saltar para o verso 21. Você, pois que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba dos templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele é interessante que no capítulo 1 ele vai dizer, deixa eu colocar minha Bíblia aqui, porque ela é o apoio do meu celular, então deixa eu tirar ele aqui da minha mão. No capítulo 1 ele vai falar, né, que a justiça de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e a injustiça que é cometida pelos homens, e por conta disso eles são desculpáveis. E até o momento, né, nós que somos os justos, né, que estamos com Deus, nós ficamos felizes ao ver isso, né? Deus está fazendo justiça. E logo em seguida ele fala, e você também é indesculpável, porque você pratica as mesmas coisas que condenam. Então, assim, é o que o Gilberto até comentou, um exemplo bem simples do mercado, né, que a moça fala, ó, vira ali e pega uma sacola, né, a moça vira de costas, a gente pega 3, 4 sacolas, só não leva todos porque ficaria muito na cara. Mas é bem assim, muitas vezes nós falamos muito mal do ímpio, quando na verdade praticamos as mesmas coisas que ele, né? Então, até Paulo ele vai dizer, né? Você que diz não rouba, roubará, você rouba. Você que diz não adultera, você adultera. Você que diz que cumpre a lei do Senhor, a quebra, né? E nisso é um texto que faz a gente refletir, né? Como nossa atitude está sendo para o mundo. O próprio apóstolo Paulo, no final, ele vai dizer, né? Por causa de vocês, né? O nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Então, é uma reflexão, assim, que o Gilberto até trouxe, né? Dessa questão, né? Onde podemos aplicar o versículo de Provérbios em nossa vida? Creio que, assim, em todas as áreas da nossa vida, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja no trânsito, seja em qualquer momento da nossa vida. É sempre uma oportunidade, é sempre um momento, assim, que ou você pode fazer algo que vai fazer as pessoas blasfemarem de Deus, ou é uma oportunidade para você fazer algo
Glória de Deus. Então, é uma situação muito delicada. Mas, graças a Deus, podemos ter esse diálogo aqui para que a gente possa refletir, né? Tudo certo, Marcelo? Pastor Livando? Tudo ok? O que vocês acham? Tudo certo, irmão. Glória a Deus. Entendeu, né? Você estava certíssimo no que você comentou. É só para a ideia. Que vocês comentaram, que você e o Cauê complementou aí. Tá certinho, 100%, é isso mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom, irmãos. Glória a Deus, Contente, glória a Deus. Que bom, irmãos. Estamos no consenso. Estamos no consenso. Aí agora eu vou partir para o segundo comentário. De que forma nós enxergamos os comentários do Edwards? Do Edwards. Então vamos aqui, ó. Ao defender a justiça de um inferno eterno, John Piper nos lembra que a gravidade do pecado origina-se do que ele diz acerca de Deus. Deus é infinitamente digno de ser honrado, mas o pecado diz o oposto. O pecado diz que existem coisas mais desejáveis e mais dignas. Até que ponto isso é grave? Então aqui, ó, esse parágrafo, eu queria pegar só esse miolinho para a gente discutir, e juntamente com o texto que ele colocou aqui, ó, do Jonathan Edwards. O crime de alguém desprezar e lançar desonra sobre o outro é mais ou menos infame na proporção de maior ou menor obrigação de alguém obedecer ao desonrado. E aí ele coloca aqui, ó. Mas Deus é um ser infinitamente amoroso, porque ele tem excelência e belezas infinitas. Portanto, o pecado contra Deus, ser uma violação de obrigações infinitas, deve ser um crime infinitamente infame. Então, a pauta para essa discussão é assim. Primeiro, quando John Piper diz ali em cima, né, que a gente até peguei aqui, ó, que o pecado diz que existem coisas mais desejáveis e mais dignas. Então, como que a gente pode, dessa forma, entender isso? E aqui tem duas situações. Como eu torno essa linguagem, não vou dizer atrativa, mas chamativa às pessoas que estão no mundo, né? Será que eu tenho algo, vamos dizer assim, substancial ou substancialmente mais prazeroso para oferecer? Ou será que nós estamos oferecendo somente mais uma rotina para essa pessoa, que ela possa comparar? Então, será que nós estamos... Deixa eu melhorar essa questão. Será que nós estamos oferecendo somente uma troca de prazeres? Então, a pessoa vai deixar um prazer no mundo para estar com prazer na igreja? Ou nós estamos oferecendo algo mais sólido, algo mais palpável, algo mais tangente? E se dessa forma, associando ao raciocínio do Jonathan Edwards, será que nós compreendemos a extensão dessa santidade de Deus e de aquilo que a gente... a mínima ofensa é brutalmente pecaminosa diante de Deus? O que os irmãos acham dessas duas afirmações? Irmãos? Eu não vou opinar sobre isso aqui, Giba, porque ficou meio complicado na minha mente aqui agora. Mas os irmãos podem esclarecer melhor. Não, mas a ideia confundi um pouco. Porque na realidade, eu achava que hoje ia ser o capítulo 5. Me dediquei bastante ao capítulo 5. E essa parte aqui eu li a semana retrasada, que a semana passada eu faltei, né? Aí agora saiu um pouco da memória. Eu teria que ler e reler para poder dar uma opinião melhor. Então eu vou ouvir os irmãos. Marcelo? Ô, Giba. O que você acha do que nós falamos aí? Eu acho que é um processo, né? É um processo de nós entender realmente a vontade de Deus quanto à santificação da nossa vida, e a gente
lutar, combater mesmo, ao ponto de ir vencendo nossas fraquezas, nossas lutas, né, nossas vontades, os prazeres que a gente tem ainda, que a gente precisa estar entendendo o quanto Deus é infinito, né, na sua vontade para santificar nossa vida e ver a gente, né, atingindo, né, a santificação. Ótimo. Glória a Deus. Isso tá perfeito, é isso aí também. É ótimo. Mas eu só queria, vamos dizer assim, eu queria provocar um pouquinho mais, né? Qual que é o sentido dessa provocação? Porque não é o caso do irmão disse, foi bastante eficaz na ação do irmão, mas nós vemos muita gente, ou algumas pessoas, não vou dizer muitas, mas vamos dizer algumas pessoas, que utilizam as suas fraquezas como uma muleta, né, como uma desculpa para continuar afrontando Deus. Então, essa afirmação que ele coloca, tanto o John Piper quanto o Jonathan Edwards, ela esmiuça essa questão dessas muletas, né? Porque o que ele está ali mostrando é o seguinte: existe um pecado, e o menor pecado, ele é tremendamente afrontoso. Já notou, assim, eu não sei se os irmãos já ouviram isso, né? Eu já ouvi em determinadas igrejas, mas se a mentirinha for para ajudar, não tem problema não. Notaram o tamanho do absurdo que isso significa? Né? Assim, se eu tiver errado, os irmãos me corrijam. Mas não tem mentirinha, nem mentirona. Mentira é mentira. E é um pecado grave, né? A gente, então, escalona pecados, né? E Paulo até faz isso, ele coloca lá efeminados, blasfemadores e tal, né? Mas ele coloca classes, não é porque dizendo que um é mais pecador do que o outro, né? Ele está afrontando diretamente razões pecaminosas, né? Mas a gente já não. A gente fala assim, mas determinada coisa é aceitável porque tinha boa intenção no coração, outra coisa já não é aceitável, né? Então, vamos dizer assim, só um exemplo. Eu posso colocar num orçamento lá que eu usei, vou dizer, no meu caso, que de vez em quando eu faço uma pintura, só para não dar nenhuma... mas eu vou lá colocar no meu orçamento 2 latas de tinta. Aí eu vou usar uma, o outro eu trago para casa. Eu vou ter que dar o preço mais barato para fazer e tal. Então, isso é um erro. E grave. Tanto quanto o roubo, tanto quanto o assassinato, né? É isso que eu quero dizer, entende? Se no nosso pensamento, nossa mentalidade, a gente consegue observar que é isso que eles estão dizendo, que não é a questão do que eu fiz, mas eu fiz, né? Não é o tipo de pecado que a gente está cometendo, mas é o pecado em si que é ofensivo a Deus, né? Pode falar, Cauê. Nossa reunião terminará em 15 minutos. Não, brincadeira, não é esse o aviso, não. E hoje não vai ter extensão, né? Hoje não vai ter extensão? Não, hoje não vai ter extensão. Fica chateado. Mas eu acho que o tema de todo esse livro é justamente isso, né? O fato de que os cristãos de hoje, eles perderam no meio do caminho, no meio da história, né? O que de fato é o evangelho. Porque na nossa cabeça de hoje, temos que o evangelho é uma proposta para nos fazer bem, né? Um caminho seguro para levar ao céu. Então, o que nós procuramos na igreja é bem-estar, né? Como o próprio Gilberto já disse, muitas vezes a gente está trocando prazer pelo outro, é o prazer do mundo pelo prazer que a gente encontra na igreja, né? Seja os amigos, seja um relacionamento, seja um ambiente agradável, não importa.
Então a gente encara o evangelho como algo que nos faz bem. E quando a gente encara o evangelho como algo que nos faz bem, quando nós encaramos o evangelho que a única proposta dele é essa, nos fazer bem, o pecado ele acaba se tornando algo secundário e acaba se minimizando ele. Então acontece muito disso, é só uma mentirinha, se for para ajudar o irmão vale a pena, porque o nosso alvo não é livrar do pecado, mas é, né, ficar bem no final. Eu acho que uma das melhores coisas que tem é isso aqui, ó. A capa desse livro. É isso aí. A capa desse livro é a definição do evangelho, e, assim, uma imagem muito simples e até mesmo infantil. Que é um homem, né, de terno, né? Os irmãos já devem ter percebido que esse homem aqui que está sofrendo é o Paul Washer, é o próprio Paul Washer. E assim, você vê que ele é um homem de terno, assim, é um homem de posse, né, por causa do terno e tudo mais. E você percebe que ele está se afogando, né? E o socorro, né, que é o salva-vidas, vem do céu. E ali em cima, né, está escrito verdadeiro evangelho. O evangelho nada mais é que isso. Então, o evangelho não é um bem-estar, pelo contrário, o evangelho às vezes pode causar muito mais mal-estar do que bem-estar. O evangelho, ele é a salvação dos nossos pecados, a salvação muitas vezes de nós mesmos. Então, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, nós somos nosso pior inimigo. Porque no final das contas, Oi, pastor Livano. Eu tenho medo de que os pequenos pecadinhos podem nos levar a gente mais ao inferno do que os grandes pecados. Às vezes a gente fica ocultando os pecadinhos pequenos, achando que está tudo bem. Isso eu acho que é um perigo grande para nós cristãos, para a igreja em geral. Afinal de contas, ninguém tropeça em pedrinha. Todo mundo só tropeça em pedrinha. Então, são os piores pecados são os menores pecados que nos causam mais problemas, porque a gente não sabe lidar. A gente aprendeu a domesticar o pecado, né? Infelizmente, é uma das piores coisas que aconteceu no nosso século, é o fato de domesticar o nosso pecado, né? Fala, André. Não, André. Pode terminar, depois eu falo. Tranquilo. Não. É que vai acabar a reunião ainda, daqui a pouco a gente... E hoje não tem extensão, já falei. Não, eu só ia falar que o ponto que ele bate, né? É que não é a questão do tipo de pecado, mas é contra quem foi feito o pecado, né? E isso aí muda tudo, né? Porque é até a justificativa que a gente tem para usar contra aqueles que falam que o inferno, o lago de fogo, vai ter um fim, né? Vai ter uma hora que vai ser aniquilado de vez e a alma, o espírito, o corpo some de uma vez e já era, acabou o sofrimento. Mas não, porque o pecado ele é contra um Deus infinito, um Deus eterno, né? Então, por isso, o inferno também é eterno, o lago de fogo também é eterno, né? Uma condenação eterna porque você pecou contra um Deus eterno, né? Só esse ponto só. Pode continuar. Não, mas tá certo. É que essa dimensão é que a gente, às vezes, me falta um pouco. Por exemplo, eu estava lembrando de uma vez eu li um negócio, ou o pastor falou para mim, não me lembro, e na hora me chocou um pouco. Ele falou assim, irmão, prioritariamente, você sabe para quem foi escrito a Bíblia? Aí eu falei, na época, eu falei para ele, foi uma mensagem para o mundo. Ele falou, não, foi para a igreja, o povo de Deus. A mensagem de Deus, ela vem primeiro para o seu povo. É fato que existe uma mensagem que a gente recebeu e que deve ser transmitida, que é as boas novas. Mas o cerne da palavra, ela vem primeiro para o povo da promessa, que é o povo de Israel, e depois para nós que fomos agregados. Então, você pode ver que as cartas de Paulo são endereçadas às igrejas, né? Corinto, né? Aos Efésios, mas às igrejas, às assembleias, às eclésias que estavam sendo organizadas naquele lugar. Então, essa ação ela é muito profunda, né? Porque quando Paulo fala para os romanos lá, é porque eles consentiam naqueles banhos onde ficavam todo tipo de orgia, promiscuidade e esse tipo de coisa que a gente tinha. Então, ele fala, olha, vocês não podem só dizer que isso é errado, vocês não podem aprovar. E esse aprovar é no pior lugar que poderia ser, que é na parte de dentro.
É na mente, é no coração. O cara fala assim, eu vou condenar, mas aqui dentro o cara fala assim, se eu tivesse lá, né? Então, é um perigo, né? Então, irmãos, antes de que acabe o tempo da reunião, os irmãos receberam o livro que eu mandei? Sabrina deu joinha. Sim. Sabrina deu Chegou aqui joinha. para mim, chegou aqui para mim. Legal. Marcelão? Não, eu ainda não abri para ver. Eu mandei no seu WhatsApp, tá, Marcelo? No meu, né? Eu estou usando o da Adriana. Depois eu vejo lá. Eu mandei. Chama O Problema que Somente Deus Podia Resolver. E ele vai falar bastante dessa questão do pecado. É um livro antigo, né? Muito bom, e é um livro que não tem problema de direitos autorais, está disponibilizado, tudo está gravado lá. Então eu não incidi nenhum erro para deixar bem claro para os irmãos, tá? É um livro que é permitido você mandar eletronicamente, a pessoa já está liberada. Então é um livro, é muito facinho de ler, e ele fala muito dessa questão de algo que somente Deus podia fazer. Porque essa era a terceira pergunta, né? É por que Jesus morreu, né? Não é por quem, mas por quê? E aqui entra aquela questão que a gente já mandou nas outras aulas da expiação, né? O que significa a expiação, o que essa oferta representa, né? Se a gente compreende essa dimensão do que é ter essa dimensão da expiação através do sangue de Jesus, né? Então, irmãos, se os irmãos quiserem opinar, pode opinar, é só levantar a mão aí, tá? Mas eu gostaria de fazer uma oração agora, né? Nós são 7 minutos antes que termine a oração. Então, vou fazer uma oração antes da gente, para a gente fazer um pequeno brainstorm aí daquilo que a gente falou. Pode ser, irmãos? Amém. Senhor, nós queremos, acima de tudo, dar glória ao Teu nome, Senhor. E queremos, Senhor Deus, na grandeza da Tua santidade, pedir perdão se lhe ofendemos em algumas coisas, Senhor. Queremos fazer o melhor a Ti, queremos, Senhor Deus, entregar o nosso melhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias e em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos instrua ainda mais, Senhor, porque sabemos que fomos selados pelo Teu Espírito no momento que entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Mas nós queremos ser, Senhor Deus, instruídos em todo momento, circunstância, direção, ação, atitude, pensamento, sentimento, Senhor Deus, que nós possamos ter, Senhor Deus, para com nós mesmos, para com nossos familiares, para aqueles que nos rodeiam. Senhor, são tantas áreas da nossa vida que precisamos do Teu agir, Senhor, na nossa área sentimental, na nossa área intelectual, na nossa área social, na nossa área econômica, na nossa área, Senhor Deus, profissional, na nossa área estudantil. Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos, entregamos em Tuas mãos, para que haja um manifestar glorioso da Tua presença, Senhor. Não queremos lhe ofender em nada, Senhor. Não queremos lhe magoar em nada, Senhor. Antes queremos, Senhor Deus, ser completamente transformados e estar no padrão que o Senhor deseja. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?